Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist do estudo de Romanos, a carta da Bíblia, aonde o Evangelho de Cristo brilha mais, aonde as doutrinas da graça estão sendo reveladas, nos dita, nos anunciada, aonde as doutrinas da graça e da salvação se dão a conhecer de uma maneira clara através da direção do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. E hoje vamos dar continuidade a esse diagnóstico da raça humana. Como vimos nos últimos vídeos, Paulo começa desde o capítulo 1, do versículo 18, e ele vai até o capítulo 3, versículo 20, falando da depravação total do homem, falando da idolatria na qual o ser humano caiu desde o Éden, desde o momento que ele deixou de adorar a Deus, de dar ouvido à verdade de Deus, para dar ouvido à mentira. Ali o ser humano começou a criar os seus ídolos. O ser humano deixou de adorar o único e Deus verdadeiro para adorar então os ídolos que ele fabrica, ou a ele mesmo, ou a criaturas, enfim. Tudo isso nós vimos nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos dar continuidade falando aí a partir do versículo... Vamos ler novamente o contexto do versículo 22 e vamos ver até onde vai esse diagnóstico da raça humana, né? Com Paulo dizendo que estes homens são indesculpáveis. Por quê? Porque eles, tendo conhecimento de Deus, aquele conhecimento que foi implantado dentro da nossa alma, mente e coração, mesmo assim decidiram, na sua concupiscência, na ignorância do seu coração, deixar a luz, deixar a verdade para dar ouvidos à mentira. Então nós vimos aí que é uma série em cadeia, é uma queda em cadeia. Caiu a primeira peça, vai caindo todas. Que a degradação do ser humano é progressiva. É progressiva de mudando, porque o ser humano mudou a ordem das coisas, mudou a verdade de Deus pela mentira. Então a gente viu que essa palavra mudar significa fazer diferente do que deveria ter feito, e mudou do bom para o pior. Então a mudança, a transformação, a degeneração do ser humano também é de mal a pior, de mal a pior, de pecado em pecado, de pecado em pecado, e ele vai cada vez se enlodando mais neste pecado. E nós vimos ali no finalzinho do vídeo anterior que essa primeira mudança que o ser humano fez, mudando a glória de Deus para adorar a criatura, fez com que a degradação fosse espiritual e que a degradação fosse intelectual. O ser humano deixou de buscar a Deus para idolatrar criaturas, e o ser humano deixou de raciocinar com sabedoria e se tornaram inúteis, se tornaram loucos em sua vã filosofia, em seu vão conhecimento. Esse foi o primeiro castigo, foi o primeiro juízo que Deus derramou. Lembrem-se, a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Então Deus começa aí lançar a ira sobre aqueles, a sua ira, o seu juízo, o seu julgamento desde já na vida daqueles que preferem viver nas trevas, que desprezaram a luz para continuar vivendo nas trevas. Então, meus amores, eu falei que era muito sério isso e que nós temos que dar ouvidos à palavra da verdade, que hoje pode ser o dia da tua salvação. Talvez tu tá enlodado no teu pecado, porque a consequência do pecado é mais pecado. Talvez tu tá enlodado no teu pecado e tu já tá com a consciência quase cauterizada, mas se tu tá aqui nesse vídeo hoje e Deus tá te dando a oportunidade para tu enxergar essa verdade, hoje pode ser o dia da tua salvação. Hoje tu pode ser livre da mentira e do engano. Eu fiquei de falar para vocês de um texto bíblico que é assim, são vários na verdade, mas
Vou falar de 2 deles para provar isso para vocês, que quando a pessoa muda as coisas, ela muda a verdade pela mentira, Deus entrega ela. Não foi isso que a gente leu, ó? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. O que significa que Deus os entregou? Deus abriu a porteira e deixou, vão. Querem viver no pecado de vocês? Querem viver na teimosia de vocês? No endurecimento do coração de vocês? Pronto, eu entrego vocês à luxúria do coração de vocês. Sigam o caminho de vocês, mas um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar. Ela vem em forma de mais pecado e principalmente vai vir no julgamento do trono branco. Ela vai vir em forma de condenação eterna. Tu pode seguir na teimosia do teu coração. Como a gente viu, a pessoa acha que porque não acontece nada com ela, porque tá tudo bem, porque ao contrário, as coisas até tão indo bem para ela tá prosperando, ela tá enriquecendo, as coisas aparentemente tá tudo bem, então ela acha que tá tudo bem com ela e com Deus. Ou então aquela que nem crê em Deus, ela acha que tá tudo bem, mas a fatura vai chegar. E a fatura realmente chega endurecendo o coração dela cada vez mais, fazendo com que ela tenha olhos e não enxergue a verdade, fazendo com que ela tenha ouvidos e não escute a verdade. Então, se tu hoje está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não feche os teus ouvidos. Olha só o texto, eu queria ler para vocês isso, um texto que fala lá no livro de Ezequiel, quando Deus fala do castigo dos idólatras. Lembra? A gente falou muito sobre a idolatria no último vídeo. Que o ser humano foi criado para viver, para adorar a Deus. E quando o ser humano se rejeita a adorar a Deus, então ele automaticamente vai procurar outra coisa para adorar. Porque o ser humano não consegue ficar sem adorar algo. O ser humano foi criado para adorar. É a essência do ser humano. Para cultuar algo. Se não cultua e adora o Deus vivo, vai cultuar e adorar o Deus morto. Um Deus que não existe. Um Deus de pedra. Ou então uma criatura como ela, cheia de pecado ou alguma coisa. A depravação do ser humano chega a esse nível. E o que a gente falou, que o ser humano, o castigo dela é mais pecado, é que Deus vê a dureza do coração dela, porque ela quer acreditar na mentira, porque aquilo convém ela, sabe? Ainda que seja para ter um prazer momentâneo, ou um alívio momentâneo, como é o que o falso evangelho motivacional e coach ensina, ainda que seja para ser um alívio momentâneo, ela prefere negar a verdade que a gente está ensinando aqui para vocês, que a Bíblia ensina, para continuar dando ouvidos aos ídolos, aos falsos profetas, ao engano das religiões pagãs, das religiões e seitas que ela frequenta e cultua. Então olha só, lá no livro de Ezequiel, o que Deus fala com respeito a esse povo idólatra, que adora outros deuses, que adora a mentira. Olha só, Ezequiel capítulo 14, o castigo dos idólatras. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Foi o que Paulo falou lá? Nada novo debaixo do sol. As concupiscências do coração do ser humano já estão ali. Eles praticam a idolatria, eles buscam a idolatria, idolatram, largaram a adoração ao Deus para adorar a imagem da criatura. Então olha só, levantaram ídolos no seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Olha só o que Deus vem e fala. Portanto, dize-lhes assim: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei
responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ui, Aline, o que significa isso? Gente, significa a coisa mais triste na vida de uma pessoa. Significa o maior juízo na vida de uma pessoa. Quando Deus entrega ela na própria mentira que ela quer crer e deixa ela lá, abandona ela lá. O maior julgamento, a ira. Olha, é literalmente o início, a antessala do inferno. O pior julgamento é quando Deus te abandona, Deus te entrega. O que significa isso aqui? Deus está falando para Ezequiel que o povo de Israel levantou ídolos no coração. Deixaram de adorar o Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro, e levantaram ídolos no seu coração. Seja imagens, seja outras pessoas, o que for, o ídolo que for. Então Deus está dizendo assim que quando essas pessoas vierem até o templo, até um profeta, questionar, fazer alguma pergunta, Deus mesmo vai responder. Como se fosse o ídolo dela. Olha aqui, ó. Eu os responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Deus vai responder às pessoas de acordo com o ídolo que ela diz que crê. Tu frequenta uma seita, tu adora um líder, um falso profeta, tu crê que aquele homem é de Deus, então tu vai lá ouvir as mentiras que ele fala. Então Deus mesmo vai permitir que ele continue falando coisas para te enganar. Ele vai permitir que aquela pessoa até faça uma oração por ti e tu fique curada. Ele vai responder segundo a multidão dos ídolos do coração dela. O que ela quer? Ela quer ser curada? Aí ela tá procurando um falso profeta? Então eu vou usar o falso profeta para curar. Sou eu que estou por detrás, porque o único que pode curar, o único que pode fazer mesmo coisas milagrosas é Deus. Satanás imita, mas Deus faz. E aqui Deus está dizendo que ele vai agir através do falso ídolo que ela crê no coração dela. E vai fazer com que o milagre aconteça, para ela continuar acreditando na mentira. E com isso a condenação dela ser ainda muito maior. Gente, olha que tragédia. Ah, ela quer uma revelação de um profeta, de uma profetisa, do pastor que vai revelar a vida dela? Ah, é isso que ela quer? Então eu vou usar aquela pessoa, aquela profetisa, aquele falso profeta para revelar a vida dela, contar a vida dela todinha. Tudo que ela tá passando. Porque eu que sei todas as coisas, eu sou onisciente. Eu sei o que ela tá passando. Então eu vou usar aquele falso profeta para falar exatamente o que ela quer. Para que ela creia no falso profeta e continue vivendo no engano e na mentira. Aqui, ó, Ezequiel capítulo 14. Tá escrito e Paulo repetiu isso. Olha só o que Paulo fala lá no livro da segunda carta aos Tessalonicenses. Algo com relação ao anticristo. Exatamente a mesma coisa. Deus abandona a pessoa. Quando ela quer se negar a ouvir a verdade, Deus abandona ela no erro dela, na dureza do coração dela, na teimosia do coração dela. Ela não quer a verdade? Então fica na teimosia do teu coração. Olha o que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, gente. Isso aqui é muito forte. Eu disse que eu ia falar para vocês no próximo vídeo. Eu só mencionei, mas como eu não tinha os textos marcados, eu hoje faço questão de falar isso para vocês, para ficar muito claro isso. Olha só, Tessalonicenses, tá? Capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade
para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes mandou a operação do erro, do engano, para darem crédito à mentira. Para quê? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha só, a mesma coisa aqui, Paulo falando. Lá em Ezequiel, Deus falando: eu vou fazer eles acreditar nos falsos profetas e nos falsos ídolos que eles creem no coração deles, porque eu vou pegar eles no próprio pecado deles. Deus falou. E aqui Deus está falando a mesma coisa, através de Paulo. Porque não deram crédito à verdade. Quando o anticristo vir, o anticristo vai enganar elas, porque elas não acolheram o amor da verdade para serem salvos, não acolheram a graça de Deus e de Cristo para serem salvas e deram crédito. Por isso Deus vai mandar um espírito de engano, de erro, para que elas deem crédito à mentira, para que elas deem crédito às falsas revelações, às falsas profecias, os falsos profetas, os falsos milagres. Deus vai fazer isso, gente. Gente, não existe pior condenação, não existe pior castigo do que isso, de que Deus te enganar. Deus usar o próprio engano do teu coração e permitir que tu caia nesse engano e continue enredado nesse engano, nessa mentira, achando que tá bem, achando que tu é de Deus e que Deus é contigo, ou então achando que Deus não existe e que a consequência nunca vai chegar. Olha só, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a mentira. É o que Paulo falou. Aqueles que detêm a verdade com a mentira, o que acontece? Coração endurecido, cada vez mais pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e aí nós vamos agora para essa segunda mudança. Nós vimos a primeira mudança na primeira vez, que foi a mudança espiritual, o ser humano deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar a criatura, e a mudança intelectual, que o ser humano ficou burro, ficou louco, ficou nécio, acreditando nas suas próprias filosofias, nas suas próprias ideias, no seu próprio pragmatismo. Não, eu acho isso, para mim isso é melhor, isso para mim significa isso. É aquela coisa, né? Ó, todo mundo pode ler a Bíblia, todo mundo pode entender de qualquer jeito. O pode significar para mim uma coisa e para ti pode significar outra. Como os textos que nós vamos ver hoje, que é muito usado pelos homossexuais para dizer que não é bem assim. Usam os textos para perverter a verdade, para reter a verdade de acordo com aquilo que eles querem que diga. E não é assim. Não é aquilo que eu quero que diga, é aquilo que é. É a verdade e ela não muda. É a mente de Deus. É a revelação de Deus aqui no Evangelho. E Paulo está descrevendo isso pra gente. Então usam os textos bíblicos, deturpam os textos, tiram de contexto para criar uma fantasia que ela quer que seja verdade. Para quê? Para ela poder continuar na injustiça e no pecado. Se deleitam na injustiça e no pecado. Então hoje nós vamos para essa segunda mudança. Olha só. Então vamos lá. Então, por isso, 24, por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Assim a gente terminou o vídeo anterior, aqui naquele ditado corriqueiro, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Agora aqui, o espírito corrompido, né? Totalmente inimigo de Deus, contrário a viver piedosamente para a glória de Deus. Mente intelectualmente emburrecida, tola. Agora o corpo é que vai padecer, porque agora Deus entregou estes homens para a imundícia, que significa no original a imoralidade. Deus os entregou à imoralidade para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Agora nós entramos aqui na segunda mudança, de mudar agora é a mudança moral. Agora o ser humano perverte a moralidade. Agora é o pecado contra ela, contra o corpo dela e contra o próximo também. A moralidade, o ser humano na decadência da moralidade. O ser humano ficou pior que bicho. Ficou pior que os animais. Olha só, diz assim: pois eles mudaram, segunda mudança, a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Aqui Paulo repete, mudaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura. O que a gente vem falando e Paulo repete aqui de novo. Deixaram, mudar a verdade de Deus. Mudaram, transformaram. Essa verdade aqui, veja, lembra que eu falei para vocês a importância de estudar nos originais? Aqui a palavra mudaram é diferente da primeira. A primeira era aiaço, fazer diferente, mudar para pior. Aqui, essa segunda palavra que Paulo usa, e Paulo é muito detalhista, muito sábio em usar as palavras, é a palavra metaiaço. Meta, que é a primeira forma. Meta significa a primeira forma, o primeiro formato. E aiaço, que significa diferente. Ou seja, então metaiaço que Paulo usa aqui é que mudaram a primeira forma, a primeira essência, aquilo que Deus fez primeiro, agora eles querem inverter com a corrupção dos seus próprios corpos, que daí Paulo vem e diz assim: e por causa disso, olha só a consequência do segundo mudaram, de mudar a primeira forma, de mudar a forma original. A forma original para a forma fajuta, fake. Aquela que o coração corrupto do ser humano inventou e quer que seja verdade. Vocês têm, olha, é muito importante estudar o significado das palavras, meus amores. Mudaram a condição da forma original que Deus criou. E aí ele fala assim: por isso, por esta causa, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres, ó, o outro mudaram aqui, mudaram o modo natural das suas relações íntimas, pelo contrário, à natureza. Olha só, aqui começa já a depravação moral do ser humano, a depravação dos corpos. Cabeça não pensa, corpo padece. Escrava do pecado, escrava da imoralidade, da sexualidade. Isso aqui está falando literalmente de sexualidade, de homossexualidade, de lesbianismo. Isso é o que a Bíblia está ensinando, porque naquela época de Paulo também existia muito isso. Lembrem-se, Paulo estava na Grécia, em Corinto, na Grécia, naquele lugar que era pervertido, era o lugar da prostituição na época. Era terrível. E ele estava enviando essa carta para Roma, que era o império, centro do mundo, o império, onde inclusive os próprios imperadores também eram homossexuais. Era normal aquela prática, né? Normal. Era a cultura da época viver, porque normal não é antinatural, é um modo de dizer. Paulo vivia isso e nós vivemos isso hoje. Então, por mudarem a forma original, mudarem a forma original daquilo que Deus criou, então Deus os entregou a essas paixões infames, essas paixões ardentes. E até as mulheres, e aqui a palavra usada mulher é muito bonitinha, porque na verdade no original grego é as fêmeas e machos. Acho que acharam muito duro botar fêmea e macho. Então botar para justamente mostrar que está falando unicamente de relações sexuais, falando da imoralidade sexual. Então aqui está falando fêmea e macho. Aqui eles traduziram para mulher e homem. Mas aí ele fala aqui, ó, até as suas fêmeas, mulheres, mudaram o modo natural das suas relações íntimas, contrárias da natureza. Aqui está falando tanto de lesbianismo, mulher com mulher, como a forma da relação íntima da mulher. Deus criou a coisa certa, o encaixe perfeito. E aqui eu acredito que estamos falando com pessoas maduras, adultas, enfim. E hoje em dia também, né, é tão comum falar sobre a sexualidade, mas enfim, é bíblico, a gente tem que ensinar. Então Deus criou a ordem certa. Encaixe perfeito, não é o contrário. Como hoje em dia muitos casamentos estão manchando seus leitos, suas máculas, porque os maridos querem fazer com que as suas esposas invertam as suas posições.
para ter uma relação contrária da natureza. Então não só é lesbianismo quando fala aqui que as suas fêmeas mudaram a sua forma natural de relação íntima, não só significa o lesbianismo mulher com mulher, mas também a mulher ceder ao marido o contrário, aquilo que Deus, o encaixe natural que Deus fez para a mulher. Tá dando para entender, meus amores? Então aqui é essas duas formas de mudança no relacionamento íntimo que a mulher se sujeitou, se submeteu, caiu, se deu as costas para Deus, deu as costas para o único e verdadeiro Deus, deu as costas para a verdade, caiu na mentira, na concupiscência do seu coração, na imoralidade do seu coração, corrompendo seu corpo. Mulher com mulher, lesbianismo e inclusive mudando a forma, não é de frente, de costas. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então isso é contra a natureza de Deus. E as mulheres se sujeitam aos seus maridos lascivos, os seus maridos corruptos, pecaminosos, a ceder esse tipo de relação. Isso é pecaminoso diante de Deus. É contra a natureza. Trocar uma forma original, a primeira, metaiaço, a primeira forma original, para acender as suas paixões pecaminosas. Olha só a degradação do ser humano. Quando ele peca uma vez e não se arrepende, e quando ele peca ignorando a verdade de Deus e vai caindo cada vez mais na lama do pecado. Gente, isso é muito sério. Olha só, e ele vem e fala assim: semelhantemente os machos, porque é o original, aqui eu falo os homens, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram na torpeza, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos merecida punição do seu erro. Olha só, meus amores. Homossexualidade, homens com homens. Se tu volta tudo atrás, e tu começa a ver o que o ser humano mudou primeiro, o que o ser humano deixou de lado primeiro, a glória do Deus vivo, de dar honra ao Deus vivo, de dar graças a esse Deus pela vida, por tudo que tem, por tudo que tem, pela vida, pelo ar que respira, por este mundo que foi criado. Esse foi o primeiro abandono do ser humano, o primeiro desprezo, a primeira supressão, o primeiro afogamento da verdade, retendo, sufocando a verdade. Aí começou a depravação, começou a depravação espiritual, começou a adorar outras criaturas, até o ponto de chegar aos animais. Os animais que eles mesmos alimentam, agora eles estão adorando e bebendo xixi e limpando a sujeira, os excrementos e deixando eles passar, adorando os animais, criando imagens de escultura que não veem, não falam, não apalpam, se transformando a imagem e semelhança dessas próprias criaturas, como a gente viu lá em Ezequiel, que eles também têm boca e não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque nos criamos, nos tornamos a imagem daquilo que adoramos. Então, se o ser humano adora uma criatura, adora uma imagem que não vê e que não fala, então ele também vai se tornar uma pessoa inútil, que não vê e que não fala. E que só dá créditos à mentira. Então, o primeiro desprezo à verdade e à glória de Deus, o ser humano já ficou louco. Espiritualmente e mentalmente. Querendo acreditar nas suas filosofias, querendo acreditar nos seus argumentos, nos seus pragmatismos, já enlouqueceu. Agora então vem a outra mudança, que é mudar a verdade de Deus, trocar as formas naturais da sexualidade que Deus criou. Agora a imoralidade no corpo. Se tornaram imorais, se incendendo a sua luxúria, a sua paixão, destruindo a natureza do sexo sadio que Deus criou, pervertendo homens com homens, mulher com mulher, e pior, caiu mais baixo, com animais, e o ser humano, lembra que eu falei que o diagnóstico da raça humana é que o ser humano pode chegar a ser
pior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, que ele só não é pior porque Deus bota o freio, restringe o pecado dele, porque senão ele faria coisas que até o diabo duvida. É isso aqui que está falando. Agora, quando Deus tira o freio, ele se joga. Deus abandona ele no pecado dele e ele vai afundando. Olha aqui, imoralidade, trocando a ordem, as mulheres se sujeitando ao pecado. Tanto mulher com mulher, como trocando a forma da relação íntima com seus parceiros, com seu marido. Prostituição, adultério, relacionamento antes do casamento, profanação, enfim, fornicação pessoas solteiras, prostituição é aquilo que envolve dinheiro, pagamento, troca por dinheiro, por poder, por uma vaga de trabalho ou vendendo o próprio corpo. Isso é a prostituição. A fornicação é quando duas pessoas solteiras têm relações íntimas sem ter um casamento. Então, a isso aqui chegou a nossa sociedade. Era na época de Paulo, repito, que vivia nesses países, nesses impérios que eram totalmente degradados, nessa perversão moral. E é a nossa realidade do dia de hoje. E não só isso. Termina aqui falando que não só cometem, mas aplaudem. Aprovam isso. E não é isso que chegamos à nossa sociedade no dia de hoje. Olha só vou ler aqui o finalzinho, nós vamos falar mais sobre isso. Mas olha só, no 32 fala: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha só a sociedade corrupta que a gente chegou nos dias de hoje. As pessoas não só cometem essas imoralidades, essas depravações descritas aqui, porque aqui Paulo está descrevendo a imoralidade, a homossexualidade. Aqui Paulo está descrevendo claramente homens com homens, mulher com mulher, invertendo a ordem da natureza criada por Deus. Então não só fazem, mas como aprovam quem faz. Olha só a nossa cultura de hoje. Gente, tu não assiste mais um filme, uma série, e que fique claro aqui que eu não suporto assistir série, porque é só baixaria, é só palavrão, é incrível, mas tu não pode ver um filme, uma série, o que seja, inclusive nos desenhos animados para as crianças, que não tenha lá um homossexual, uma lésbica, um relacionamento errado, contrário à natureza. É ou não é? Virou lei. É como a gente falou, o ser humano ficou tão louco que ele diz que é um gato e todo mundo tem que dizer que ele é um gato. Tratar ele como um gato, como um cachorro. Mas pior ainda do que aquele louco que diz que é um gato, que exige que tratam ele assim, é aqueles que estão criando leis para que aquele homem seja realmente tratado como um gato, como um cachorro, como um bebê, um velho marmanjo. Ou então as leis de pedofilia que estão sendo tratadas por aí. A pederastia. Fazendo com que velhos marmanjos possam ter relação com crianças. E isso está, vocês não sabem, mas isso está nos governos dos Estados Unidos, ó, lá para ser aprovado. A pedofilia, para que tenha leis que aprovem isso. Se tu gosta de uma pessoa da tua idade, eu gosto de uma criança, e daí? É o amor, e o que importa é o amor. E Deus é amor e Deus entende. E as leis estão aí nos senados, nos governos sendo tramitadas. E aplaudidas. Aplaudidas, casamento gay. Aplaudida, gays adotarem crianças. E as pessoas aplaudem. E as pessoas se iram contra quem fale que isso é errado. Acusam os cristãos de ser homofóbicos. Não somos homofóbicos. Amamos as pessoas homossexuais.
Não somos a favor da prática e o nosso amor por eles é tão grande que temos que falar essa verdade para eles. Por quê? Porque a verdade é que pode libertar eles do engano e da mentira. Porque eles estão detendo a verdade da natureza primária de Deus, da forma original de Deus, para poder satisfazer os desejos dos corações deles. E eles precisam entender que eles estão debaixo da ira de Deus condenatória. Meus amores, não somos homofóbicos. Amamos as pessoas. Tanto amamos o homossexual como amamos o ladrão, o mentiroso, o adúltero, o prostituto, o fornicário, o corrupto. Porque tudo é pecado. O pecado da homossexualidade não é maior que o pecado do adultério. O pecado da homossexualidade não é maior que o assassinato, não é maior do que qualquer outro. É tudo pecado diante de Deus. Amamos essas pessoas e por isso falamos a verdade para elas. Porque essa verdade é que vai salvar elas. Não podemos ocultar e a Bíblia está aqui para ser ensinada, para ser falada. A verdade de Deus está sendo revelada e a ira de Deus está sobre pessoas que praticam tais coisas e que aplaudem tais coisas e que aprovam tais coisas. E isso está sendo aí aplaudido e aprovado. E as pessoas se identificam. Eu não sou, mas eu me identifico. E eu não sou contra, eu apoio. Não. Isso é ir contra o caráter de Deus. Isso é ir contra a moralidade de Deus. E não podemos. Temos que falar a verdade. Em amor. Não julgar. Porque tem gente realmente que vai ao extremo. Tem gente realmente que vai ao extremo. Sabe, tem gente, e não, cristão de verdade não é extremista de odiar, de acusar, de apontar o dedo, não, nós mostramos a verdade. O teu pecado é igual o ladrão dali, da cruz. O teu pecado de homossexualidade, de lesbianismo, de imoralidade, é igual o assassino, é igual o corrupto, aquele que rouba nos impostos, o mentiroso, o enganador, é igual. E a verdade tem que ser pregada para todos. Tá dando para entender, meus amores? Então, não nos acuse de ser homofóbicos, mas não podemos ir contra a verdade de Deus. Temos que falar a verdade, porque é essa verdade que vai libertar. Deus usou a loucura da pregação do evangelho da cruz de Cristo para salvar. E para salvar um pecador da ira de Deus, ele tem que ouvir essa verdade. E nós não podemos nos calar. Então este é o retrato da nossa sociedade hoje, corrupta na sua imoralidade, enlouqueceu e faz tudo aquilo que é contra a vontade de Deus e apoia quem faz. Eu não faço, mas apoio. Eu não faço, mas aplaudo. Participo de ativismo, participo de caminhadas gays, participo... Não, eu sou hétero, mas eu tô lá, eu aplaudo, Não, tu não pode ser conivente com o pecado, com o erro. É a mesma coisa, eu sou crente, mas vou no carnaval, o carnaval gospel. Não, peraí, tá errado isso. Tá dando para entender, meus amores? Essa é a realidade da sociedade de hoje. Fazem e aprovam, e isso vai fazendo com que a consequência venha a ser mais pecado ainda. Mais pecado ainda. Tu já viu aquela pessoa que ela peca nessa área nessa área da sexualidade, da imoralidade, e aí ela até tem um remorso e daqui a pouco ela diz que se arrepende, mas daqui a pouco ela tá fazendo pior e pior e pior e pior. Por quê? Porque vão se incendendo nas suas luxúrias. Vão se incendendo nas suas luxúrias. E isso é o juízo de Deus, o castigo de Deus por causa do pecado. Repito, amamos os pecadores, por isso pregamos a verdade. E nunca vamos julgar, o gay, a lésbica, o bandido. Nunca vamos. Quem faz isso não conhece a graça de Deus. Lembra que eu falei num dos vídeos anteriores? Paulo disse, irmãos, a maioria de nós aqui éramos isso antes. Mas a graça de Deus nos alcançou. E a única diferença do homossexual para mim e para ti é a graça alcançada, a graça recebida e a graça a receber. Ele também pode receber essa graça e ser salvo e ser livre. E isso para qualquer outro tipo de pecado.
Tá dando para entender, meus amores? Então, não somos inimigos dos homossexuais. Jamais. Quem acusa, quem aponta o dedo, e por pecado que for, nunca conheceu a graça de Deus, nunca conheceu a verdade do Evangelho. Mas a verdade nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar. Nós temos que falar. Porque a graça de Deus pode alcançar essa pessoa e ela se salva. A ira de Deus pode sair da vida dela. Tá bom, meus amores? Então, olha só. Então, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. As mulheres mudaram a natureza, já lemos, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos merecida punição do seu erro. As consequências, cada vez mais pecado. Olha só e o que ele vem e fala, ó. Olha só o que diz aqui, no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Aqui de novo. Por haverem desprezado. Vê como Paulo repete, gente? Vocês estão vendo com quem que eu aprendi a repetir, repetir, repetir? Vocês viram aqui que ele repetiu várias vezes a mesma coisa? Às vezes tu diz assim, ai, tu repete demais, como ela repete demais. Mas olha aí, quem me ensinou? Paulo. Ele repete, ele vai e volta, vai e volta. E aqui ele volta de novo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha o juízo de Deus. Desprezaram Deus, mudaram a ordem natural das coisas de Deus, não deram glória a Deus, então Deus entregou eles a uma mente reprovável. É aquele momento em que a pessoa já nada mais importa. Para ela só o que importa é o jeito dela, o gosto dela, o desejo dela, o prazer dela, e ela tem uma mente cauterizada. Uma mente reprovável. Cada vez mais ela quer distância da verdade, cada vez mais ela tapa os ouvidos para a verdade. Ela não quer ouvir e não quer ver. Por quê? Porque ela quer continuar na prática. Deus os entregou a uma mente reprovável. Gente, sabe lá o que é isso? Gente, é o pior castigo que pode existir, Deus entregar a pessoa no pecado dela. Deixa. Tá aqui, tu quer continuar na dureza, na torpeza do teu coração? Tu quer continuar na teimosia do teu coração, acreditando na mentira? Tá, fica à vontade. Vai, faz o que tu quer. Como ele falou para Judas, vai, faz o que tu tem que fazer. E Judas caiu no pior. Judas começou roubando as moedinhas da sacola. Na verdade, começou com o desejo de ser o contador do reino, né? Judas queria ser o contador do reino, queria governar, cuidar das finanças do reino do Messias na terra. Já o olho dele era nisso. Aí, as primeiras oportunidades que ele teve, ele começou a roubar as moedinhas, né? Aí depois começou a crescer o olho. As pessoas queriam derramar o unguento ali, o perfume, o óleo em Jesus. Ele, pra quê? Que desperdício. Começou a crescer a ambição. Aí chegou ao ponto de o quê? Vender Cristo pelas moedas de prata. Cristo falou, vai, faz logo o que tá no teu coração. Exatamente isso. Qual foi o fim de Judas? Mas o fim de Judas não precisa ser o teu. Não precisa ser o fim da pessoa que tu conhece. Essa verdade pode chegar ao coração dela, à mente dela, e ela nascer de novo. Paulo disse que muitos irmãos eram assim antes de conhecerem a graça de Deus. Tá dando para entender? Mas nós não podemos esquecer. Mais uma vez repito, o castigo do pecado é mais pecado. É uma mente reprovável. Olha só. E aí agora ele vem com uma lista de todos os pecados. Lembra que eu acabei de falar?
O pecado da homossexualidade, do lesbianismo, não é o pecado pior do que outros tipos de pecado. Não é tudo pecado, gente. É tudo pecado. Todos estão debaixo da ira de Deus. Todos. Todos têm que se arrepender. Todos têm que abandonar. Todos têm que crer em Cristo. Olha só o que ele vem e fala. Olha só, uma mente reprovável para praticarem coisas inconvenientes, como praticar todo e qualquer tipo de coisa errada. Cheios de toda injustiça, olha só, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, aborrecidos de Deus, inimigos de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha só, quem aponta o dedo pro homossexual, e ai, tu, isso, porque pervertido, e acusa, aqui ó, tá aqui na lista dos pecados também, sem misericórdia. Por isso que eu digo, quem não tem misericórdia do pecador que seja, tá aqui na mesma lista e merece o inferno, a mesma coisa. Tá condenado, tá com a ira de Deus, os sem misericórdia. Os que julgam, apontam o dedo, a hipocrisia. A gente vai falar sobre a hipocrisia no próximo vídeo. Os que acusam, os que a julgam. Tem os dois extremos. Tem aqueles que aplaudem o erro, os ativistas, os que vão lá nas paradas gay, carnaval, e se juntam na roda dos escarnecedores. Eu não faço, mas eu sou um cristão light. Então, tem os dois extremos. E tem aqueles que julgam, condenam, aqueles religiosos condenatórios. Os dois estão na lista aqui. Os sem misericórdia. E os que também vivem coniventes com pecados, que aprovam. Então, olha só a lista. Quando o ser humano... Tudo começou com o quê, meus amores? Tudo começou com o quê? Com eles retendo a verdade com a injustiça. Trocando a verdade de Deus pela mentira. Começou assim. Desde lá do versículo 18, quando Paulo vem e fala o início do diagnóstico. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade do ser humano que detém, que afoga a verdade pela... Começou nisso e olha onde acabou. A pessoa começa a dizer não para a verdade e aí a mente dela começa a ser reprovada. O espírito dela morto, contaminado, inimigo de Deus, totalmente fora de si. Ela começa a ficar louca e ela começa então a se depravar cada vez mais. Se degradar cada vez mais. E ela acaba cometendo todo e qualquer tipo de pecado. Porque um pecado puxa o outro. O orgulhoso vai ser soberbo, vai ser arrogante. O avarento vai acabar se tornando um ladrão. No caso de Judas. Ambicioso. E assim vai. Uma coisa puxa a outra. Não matava uma mosca, agora virou um assassino em série. Tudo porque deixou de olhar para Cristo, ver a verdade de Deus, que Deus é a verdade. Não creu que Cristo era o suficiente para a salvação? Deus disse, então acredita no falso profeta que manda tu sacrificar. Aí tá lá, não tá salva? Jura que tá. Eu tenho certeza da minha salvação. Jura que tá. Tá lá, tá. Não é salva, porque não crê em Cristo para salvação. Ela acha que crê, mas não. Ela crê na força do braço. Tá endividada. Por quê? Porque tá dando tudo pros falsos profetas enriquecer. Tá endividada. É uma bola de neve. Ó, pecado puxa pecado. O castigo do pecado é mais pecado. É assim que a coisa funciona, meus amores. A pessoa fica com uma mente tão reprovável diante de Deus, que Deus entrega ela e ela começa a cometer todo e qualquer tipo de pecado. E aí é tudo pecado que estamos acostumados a ver, porque já virou, modo de dizer, costume, né? É o que mais tu vê, pessoas cheias de injustiça, maliciosas,
Pessoa maliciosa, com aquele olhar malicioso, vê maldade em tudo. Ai, gente, coisa triste. Tu fala com uma pessoa algo e ela já vê malícia em tudo. Pessoa pervertida também, que tudo que ela fala tem duplo sentido. Eu odeio esse tipo de conversa. Avareza, maldade, pessoa avarenta ali, que só quer tudo pra ela, ambiciosa. Maldade, possuídos de inveja. Gente, coisa triste é a inveja. As pessoas são invejosas, não pode ver a outra crescer, não pode ver a outra conquistar. Tem inveja do que tem. Queria ter e não pode, então a inveja faz com que ela tente menosprezar a outra pessoa. Que coisa triste a pessoa invejosa, e a gente que mais vê. Inveja entre amigos, entre parentes, na família. Coisa triste, gente. Homicídio, precisa falar? Homicídio, contenda. Pessoa que tá sempre envolvida em briga, em encrenca, pessoa encrenqueira. Que tudo é encrenca pra ela, tudo é um problema pra ela. Ai, gente, como as pessoas estão assim. Vocês já viram? A gente vê na televisão ali, tu liga ali, eu não gosto. Às vezes quando eu vou na casa de alguém que tá lá o jornal ligado, tá lá, as pessoas se encrencam porque o entregador atrasou 5 minutos pra entregar o lanche dela. Xinga, briga, bota a boca, não tem paciência, joga na cara, briga no trânsito, xinga todo mundo, é palavrão, é sinal de palavrão. As pessoas são encrenqueiras. Contendas cheia de dolo e de malignidade, cheia de falsidade. Dolo é falsidade. Uma pessoa com dolo é uma pessoa falsa. Ah, isso não existe, né? Não existe pessoa falsa, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Olha, pessoa falsa é triste, gente. Meu Deus do céu, se for falar, vou gravar um vídeo. Dava pra gravar um vídeo pra falar de cada um desses pecados aqui. Mas falar das pessoas falsas, gente, meu Deus do céu, malignidade, sendo difamadores e caluniadores, difamam, caluniam, nem sabe da história, nem conhece a situação e estão difamando, estão caluniando, inventando coisas. Nem sabe da vida da pessoa, mas está lá inventando, mentindo, apoiando, dando ouvidos à fofoca. Nem sabe, mas tá lá ouvindo a fofoca e depois sai fofocando também, aumentando até. Olha só. Aborrecidos, inimigos de Deus, inimigos de tudo que é Deus. Tudo que é a vontade de Deus, as pessoas são inimigas, se negam a dar ouvidos, insolentes, soberbos. Gente, olha, coisa triste a pessoa soberba e presunçosa. Coisa triste a pessoa soberba, sabe? Altiva. Sabe? Que pensa que é dono do mundo, que acha que tudo gira em torno dela e que todo mundo tem que fazer a vontade dela. Que triste pessoa soberba, que não se sujeita à autoridade. Não, eu não me sujeito à autoridade de ninguém. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Gente, coisa triste. Ei, Deus rejeita os soberbos, tá? Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Coisa triste, pessoa soberba. Inventores de males, inventam mentira, né? Inventam histórias mentirosas, desobedientes aos pais. É o que mais a gente vê hoje. Filhos desobedientes aos pais. As criancinhas já nascem desobedientes, rebelde contra os pais. Mas os adolescentes hoje em dia, cara, manda calar a boca, tu pra cá, tu pra lá. Tu, sabe, é uma desobediência, não obedecem aos pais. Isso não significa que tu vai obedecer aquilo que não é certo. Não misturem as coisas, porque tem pais também que se passam, né? Tem pais também que se passam, que acham que a gente tem que obedecer o que eles querem que a gente faça de errado. Então, não é nada disso. É obedecer os pais naquilo que é certo. É obedecer, porque a primeira obediência nossa é a Deus e depois aos pais. Né, que são as autoridades que Deus deixou. Mas quantos jovens e adolescentes e pessoas que a gente vê que não obedecem aos pais, que vivem, que são inimigas dos próprios pais e que sofrem por causa disso. É bíblico, é mandamento, honra os teus pais para que tu tenha vida longa. A gente vê quantos jovens têm morrido
por desobedecer os pais, porque não honram esse mandamento de Deus, desobedientes aos pais, falam de qualquer maneira com os pais. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Embora também aqui não está o caso, mas também a gente vê que Paulo orienta os pais também a tratar bem os filhos, a não irritar os filhos, né? Porque tem pais que irritam os filhos. Isso também é um pecado. Então, tem que ser tudo de acordo com o que a Bíblia ensina, tá? Nunca é de acordo com a nossa vontade, tá? Então, como a gente queria que fosse, nunca é. Então vem aqui e fala, desobedientes aos pais, insensatos, nécios, burros, sabe? Sem noção nenhuma, pessoas sem noção, sabe? Barbaridade. Pérfidos, sem afeição natural. Sabe o que é sem afeição natural, gente? Aqui sim tá falando dos pais. Isso aqui é o que a gente tá vendo hoje acontecer. Sem afeição natural, aquela mãe que aborta um filho. Aquela mãe que o filho nasce e ela joga no lixo, despreza. Sem afeição natural, aquela criatura que nasceu indefesa e ela, despreza. Sem afeição natural pelos filhos. E sem misericórdia. Foi aquilo que eu falei antes, né? Esse sem misericórdia aqui serve para todos os pecados, para tudo isso aqui. Tudo e qualquer que julgue e condena hipocritamente, porque não confundam. Tu não pode me julgar, tu não pode me condenar. Não confundam julgamento bíblico com julgamento hipócrita. Nós não podemos julgar e condenar e acusar hipocritamente e com ódio. Mas a verdade com amor temos que falar. Eu te falar a verdade com amor e dizer, tu é teimoso, tu é orgulhoso, tu é soberbo. Cuidado, tu tá no errado, tu tá indo pro lado errado. Eu te alertar, isso não significa que eu tô te julgando e te condenando, apontando o dedo, não. Eu tô te mostrando a verdade com amor. Então, tá vendo como as pessoas interpretam o texto do jeito que elas querem, gente. Isso tá dentro daquilo de oprimir a verdade, de deter a verdade com a mentira. Não adianta, não tenta mascarar teu pecado, a tua injustiça, dizendo tu não pode me julgar. A Bíblia fala que nós devemos julgar corretamente, com amor, para o bem daquela pessoa, para que ela conheça a verdade e seja salva. Não podemos julgar hipocritamente, julgar ela pelo pecado dela se eu cometo o mesmo ou piores que o dela. Isso é julgar hipocritamente. Ser sem misericórdia é um pecado. Então não adianta eu dizer, aquele lá é um ladrão, é um assassino, é um bandido, é um corrupto e com ódio. Eu estou sendo sem misericórdia. Então é um julgamento hipócrita. Porque eu estou julgando de forma hipócrita. Tá dando para entender? Então, meus amores, tudo isso aqui, todas essas consequências, essa é a realidade da nossa sociedade, era na época de Paulo, e desde a criação e todo o decorrer da história, e acho que muito mais nos dias de hoje, porque hoje nós somos aí mais de 8 bilhões de pessoas, e quanto mais pecado, mais gente pecando, mais pecado, mais maldição, mais ira de Deus caindo. A ira de Deus tem se manifestado todos os dias, gente. E a gente vê isso nitidamente quando a gente vê a violência, quando a gente vê os acidentes, quando a gente vê o roubo, quando a gente vê Deus tirando políticos bons e deixando os maus entrar. Isso é juízo de Deus, é a ira de Deus. Deus permite a dureza do coração das pessoas. Não, eu vou botar um homossexual governar o Estado. Então tá. Então tá. Então a ira de Deus vai cair sobre esse estado e vai acabar com tudo. É a realidade de hoje. Por quê? Porque as pessoas estão endurecidas no seu coração, no seu pecado. Então, quanto mais pecado, mais juízo de Deus. E nós vemos esse juízo de Deus muito aqui na nossa nação, no nosso país. E outros países também, enfim. E na vida das pessoas.
E de repente tu tá vendo isso na tua própria vida. Tu tá numa lamaçal de pecado e tu não entendeu ainda que é porque tu começou com um pecadinho e não parou mais. Porque a condenação, o castigo do pecado é mais pecado. E enquanto tu continuar detendo a verdade de Deus e de Cristo, tu vai cada vez mais se afundar em pecado. E daqui a pouco tu tá fazendo coisas que tu nem imagina. Daqui a pouco aquilo que tu abomina hoje, que tu é contra, meu Deus, como essa pessoa fez isso? Daqui a pouco tu tá fazendo igual ou pior. Porque o ser humano pode chegar a fazer coisas inimagináveis. Porque esse é o retrato que a Bíblia nos mostra. Aquilo que somos, depravados e idólatras. Depravação e idolatria é o que predomina dentro da mente e do coração do ser humano, porque nasceu com o espírito morto, separado do único que é vivo, do único Deus vivo e soberano. Meus amores, o que mais eu posso falar para vocês? Esse é o diagnóstico e a gente vai continuar, não para por aí. Essa é só a primeira parte. Paulo vem, continua com as listas, continua com a depravação do ser humano até o capítulo 3. Lembra a má notícia que envolve o evangelho? Para mim dar valor para boa, o que Cristo veio fazer por mim naquela cruz, eu primeiro preciso entender a má, eu preciso entender a minha condição. Eu preciso entender que eu estou perdido em delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Mas vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, vos alcançou e vos deu vida. Tem solução. Esses pecados todos aqui, todos eles, incluindo a homossexualidade, incluindo o assassinato, incluindo o roubo, a soberba, aqueles que Deus rejeita, todos esses pecados, não, só existe um pecado que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, para todos estes pecados aqui, tem perdão. Todos eles estão no mesmo nível. Não é que a fofoqueira é menos pecadora do que o homossexual, não. É a mesma coisa diante de Deus. O falso, está no mesmo nível do assassino. É a mesma coisa, é o mesmo pecado. Todos estão debaixo da ira de Deus. Paulo termina a lista da depravação humana lá no capítulo 3, versículo 20 de Romanos, dizendo: todos pecaram, portanto todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem judeu santo e não tem gentil santo. Nenhum sequer. Nenhum justo sequer. E essa é a tua condição. Essa era a minha condição antes de nascer de novo. E eu vivi enganada num falso evangelho mais de 20 anos. Acreditando com a certeza que eu tinha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Estava perdida e condenada e não sabia. Porque achava que eu podia me salvar com os meus sacrifícios. Servindo a Deus no altar. E eu servia literalmente, tá? Literalmente. De corpo, alma e espírito. Larguei tudo para servir a esse Deus no falso altar. Se tinha alguém que podia dizer que era salva, digamos assim, era eu, porque eu fazia tudo tão certinho. Eu larguei tudo para servir a Deus. Num falso altar, num falso evangelho. E estava condenada. Por quê? Porque eu não entendi isso aqui. Tinham me escondido essa verdade, mas quando eu cheguei no livro de Romanos e enxerguei essa verdade, eu não escondi mais ela. Eu não tentei esconder ela. Eu deixei ela entrar na minha vida. Eu olhei para Cristo e disse: Senhor, é de ti que eu preciso e nada mais. Tu é o suficiente. E agora eu me escondo atrás dessa cruz. Agora eu não falo com orgulho, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu sacrifico e dou meu dinheiro num altar de pedra. Ou obedeço. Não. Agora eu digo, eu tenho certeza da minha salvação porque Cristo morreu por mim. Porque Ele fez por mim o que eu não podia fazer e me deu a justiça dele. Então eu posso dizer que eu tenho certeza da minha salvação, mas não porque me apoio em mim, mas porque eu me escondo na cruz de Cristo e este crucificado. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, abra o entendimento de vocês, para que essa verdade seja o espelho que mostre a tua condição
diante de um Deus santo, 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 e que tu desperte dessa morte espiritual para a vida, para que essa ira de Deus saia de cima da tua vida e que a justiça de Deus recaia sobre ti. Em nome de Jesus. Assim seja e até a próxima.